Obrigado, Jesus. Obrigado pela oração. Um aplauso para Jesus. Você pode se sentar. Eu gostaria de dar bem-vindo a todos que estão aqui. Se você está online, obrigado por estar conectado conosco. Nós somos uma igreja que amamos a Jesus. Nós queremos manter os olhos em Jesus. E no domingo pela manhã, nós queremos estar juntos, estar conectados com Jesus. É tudo que nós precisamos. Você pode olhar. Nós temos esses cartões no assento. E nós estamos no meio do verão. E cada passagem desse de domingo é tão importante que você precisa memorizá-lo. Que você tenha no seu coração. E qual a gente vai. O pastor John vai trazer um novo texto. Ele tem nos ensinado, tem nos monitorado nas próximas pregações, nossas crianças, nossos jovens. E o pastor João vai trazer nesta manhã um texto para que uma passagem muito poderosa. E antes de que a gente fale sobre isso, uma coisa muito importante. Nós somos uma igreja de missões e tem mais ou menos 1 ano e meio. E nós estamos construindo um seminário em Veracruz, no México. E o plano desse seminário é treinar pastores que vai para esse lugar de pessoas pobres, que não tem presença da palavra de Deus, não tem igreja. As religiões as igrejas estão muito longe e nós estamos investindo nessas montanhas, nessas pessoas que vivem nessas montanhas. E nós vamos dar oportunidade para você, para que você se junte conosco e que vai ser uma oportunidade muito maravilhosa. Em janeiro, de 17 a 24, nós estamos planejando uma missão. O pastor Nate, se você quer ir nessa viagem, manda um e-mail ou você pode fazer a leitura desse QR Code. Eu sei que tem muita gente que está querendo ir. Essa é uma experiência, não é? Não é só para limpar a igreja. Nós vamos compartilhar a palavra de Jesus Cristo com essas pessoas. Nós vamos explicitamente preparar o solo para que a gente possa trazer a palavra de Deus. Não é uma oportunidade muito importante. Nós temos somente aproximadamente 50 vagas. Então, todas as informações estarão nesse QR Code em janeiro de 17 a 24. Não perca a oportunidade. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Na próxima semana, nós vamos ter batismo. Eu amo o batismo aos domingos. É maravilhoso. Se você está online, esteja seguro, você está aqui. É a oportunidade. Se você conhece Jesus e você nunca deu esse passo para ser batizado, na próxima semana é a sua oportunidade. É a oportunidade de você expressar. Imagina se tivesse casado. Batismo é uma oportunidade de você proclamar ao mundo. Convide seus amigos, sua família. É uma oportunidade para você expressar para todos que você acredita em Jesus, que Jesus mudou sua vida. E eu quero que todo mundo saiba disso. Se você quer ser batizado, só precisa estar aqui no próximo domingo.
Convide seus amigos, convide sua família. E batismo. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor John. As palavras. E nós queremos que Deus fale conosco. Pastor, vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estar conosco. Eu posso falar, Senhor. Teu Espírito, todos que conhecem Jesus, tem guardado os nossos corações. Nós esperamos. Eu oro para que você fale conosco essa manhã. Nos permita que a gente possa deixar tudo de lado e que a gente se coloque na frente, sobre o seu trono. Confiar em você, no Senhor. Senhor, fale através do pastor João. Fale com a sua voz. Obrigado. Nós estamos muito agradecidos. Nós precisamos estar junto com você. Em nome do precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Eu estava pensando nesse texto de diferentes ângulos diferentes. Mas se a gente olhar no contexto, no versículo anterior, esse versículo fala sobre sexo. Principalmente sobre imoralidade sexual. É o que está na Escritura. Ok? Todo mundo pronto? Aqui nós vamos. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava no elementário, na elementary school, a gente foi numa viagem para o Niagara Falls. É a primeira vez que eu via as cataratas. A gente gostou muito, foi muito. Era toda uma história sobre as cataratas. Tinha um livro e as pessoas que quebraram recordes. Tinha muita história sobre isso. Todas essas histórias eram sobre as cataratas. E eu lembro de estar lá falando sobre isso e sobre essa presença poderosa das cataratas. E nós estávamos no lado do americano e tinha um ponto onde você poderia andar e só tinha um corrimão e você poderia chegar ali aproximadamente 12 metros do rio, de onde a água caía, milhões e milhões e milhões de águas caindo ali no limite e ficando ali tão perto, você poderia sentir no seu peito, você poderia sentir a falta de ar, o poder aquilo era muito horripilante, era muito perigoso. E para uma criança da escola elementar, enquanto a gente estava ali, outro grupo foi até ali e passou sobre o corrimão e ficou de costa e deixava como se fosse caindo e eles se seguravam no corrimão. E eles fizeram isso 3 vezes. E todo mundo que estava ali ficou horripilado. E ele ficou rindo e achou que era tudo muito legal, mas eu pensei, ainda mesmo como criança, eu pensei, você é um idiota, o que você está pensando? Você está aqui, você está vendo o poder, o perigo, e você está fazendo uma piada com sua própria vida. Você está colocando numa posição de perigo e as taxas de que você possa perder sua vida por um pequeno detalhe é muito iminente. Por que você faria isso?
Qua- Quando a gente pensa sobre a imoralidade sexual, e é quando a gente se coloca nessa situação. É uma coisa que pode nos destruir. Pode ser pode destruir nossas vidas. É o que eu quero discutir hoje em Coríntios. Paulo escreveu essa carta para os coríntios, que eles não eram judeus, eles eram gentios, eles vinham de um sistema de crenças diferente, a cultura era diferente, uma cidade bem grande, uma cidade muito desenvolvida, economicamente crescida, tinha muita gente de diferentes religiões, era um lugar cosmopolitano, tinha os novos crentes, os novos cristãos, que tinham começado a se relacionar com Jesus, que estavam experimentando toda essa relação com Deus, com Jesus. E o apóstolo Paulo tinha feito esse trabalho missionário. E mais ou menos um ano e meio, ele ficou lá ensinando esses novos crentes, ajudando eles a crescer. E depois de um ano e meio, ele foi para uma outra missão. E os 1 Coríntios do Novo Testament é a carta que ele escreveu para eles. Depois de um período que ele deixou. Alguém trouxe, né, um relatório sobre eles. Depois de um ano e meio. E o que trouxeram para Paulo é que não era muito bom o que eles estavam fazendo. Porque os Coríntios, onde eles estavam, naquela área, ali havia um desvio muito grande sobre o que a Bíblia falava sobre sexualidade. E, e tinham coisas que eles estavam progredindo para um ponto onde as coisas estavam acontecendo, que tudo estava se perdendo. Eles, eh, por, um homem tem que ter. E chegou a um ponto que alguns homens tinham a esposa do seu pai. E aqueles templos, do ponto de vista bíblico, a sexualidade havia se desviado tão grande do que a Bíblia falava. E se isso continuar, isso vai destruir a todos eles. Então ele escreveu essa carta. E aqui é uma coisa. Deus nos deu sexo. E é muito bom. Alguns homens podem dizer amém. O sexo foi designado por Deus para nós, para que pudéssemos ter prazer, e é muito poderoso. E ele tem um poder muito forte na nossa vida. E uma coisa muito importante saber é a maneira própria de usá-lo, no contexto. Uma coisa poderosa, se você usar dentro de algo fora do que foi designado, ele pode ter um problema muito grande. Então, esse poder maravilhoso, esse presente que Deus nos deu, tem que ser usado de maneira apropriada, não de maneira inapropriada. E a Bíblia é muito simples, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. É um homem, uma mulher para uma vida toda. E tudo fora disso é teologia, é besteira. E tudo que Deus nos deu, esse poder é tão bom, mas se você usar fora do propósito, isso vai te causar muitos problemas. E Paulo escreveu essa carta. E nós podemos nos perguntar, fazer algumas perguntas. Nós vivemos numa sociedade louca, com muitas opiniões totalmente absurdas, muitas vozes falando.
E nós estamos sendo tentados como o pessoal de Coríntios estava. Então, o que a gente precisa saber? Uma das coisas que você precisa saber é não subestime o perigo. No versículo 18, aqui está a solução. Ele fala para a gente fugir. Foi alguém chamado a ser... Não... Fuja da imoralidade sexual. E a gente pode pensar, o que isso é um... Isso pode... Por que você faria uma coisa dessa? O perigo e naquele momento era muito aparente. O risco que ele estava tomando era muito óbvio, que ele poderia perder a sua vida. E aqui é uma coisa, sobre tudo isso, sobre a imoralidade sexual. Às vezes a gente vê as pessoas caindo. Vocês viram as notícias? Eu não quero sofrer sobre a dor de alguém, mas o que está falando hoje é sobre aquele CEO no concerto de Coldplay. Um CEO muito importante. Apareceu numa câmera de beijo com milhões de pessoas e ficou claro que aquela mulher que ele estava não era sua esposa. E vocês podem ver a expressão deles mudar. O que eles estavam fazendo foram e como cultura a gente vai ver esse cara cair por um erro, por um momento. A sua família, a sua carreira está sendo destruída. E é isso que a gente vê, as pessoas caindo. Às vezes cristãos, pessoas famosas, como esse cara. Esse era, quando a gente vê aquilo, quando ele um problema de imoralidade sexual, todo o problema que Paulo comenta, não aconteceu só naquele momento, veio acontecendo. Às vezes o perigo não parece claro para nós. Então, a maioria das pessoas começa, não, esse é só o ponto final. Isso vem de outras coisas. Esse é uma coisa muito perigosa, a imoralidade sexual. Não tem um ponto neutro. O problema é que, às vezes, a gente acha atualmente que existe uma neutralidade. Não existe. Existe o poder do inimigo e o poder de Jesus, o reinado de Jesus. E nós podemos estar ligados com Jesus, conectados no reinado de Jesus. Ou a gente pode estar ligado ao reinado das trevas. E a cruzar esse momento da imoralidade sexual. E talvez você possa estar fazendo isso agora, hoje. Ou você está tentando, olhando, imaginando algumas coisas que não poderia estar. Às vezes o que você está assistindo online, talvez não tenha nenhum problema. E o que Paulo estava falando aos Coríntios era para fugir da imoralidade sexual. É que você conheça o seu limite. Esteja, não é para você fugir. Fuja da imoralidade sexual. Esse é onde o inimigo quer que você comece. E às vezes você tem alguma insatisfação em outro com seu casal e você pode tentar, e aí é quando as coisas começam a piorar.
esse rio da imoralidade, ele vai te derrubar, ele vai te levar. E tudo que ele quer é que você vá e você fique confortável, e você dá mais um passo. E, e às vezes começa com uma mensagem de texto, e depois você se encontra com alguém, mesmo que você tenha uma esposa, um esposo, alguma coisa online que você não deveria estar assistindo. Não existe campo neutro. Você está indo, rolando, o rio da imoralidade está te levando. E a gente vai. E cada vez que você passa por um limite que é o. Depois daquele momento, as correntes são tão fortes que talvez você não consiga sair. Você precisa dar um passo, e cada vez que você dá um passo para frente, você vai se a grande possibilidade que você vai perder os seus caminhos. E aí a vergonha e o embaraço e as coisas. E depois não tem como não reviver isso. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. O que pode acontecer numa viagem de negócio ou na academia. E, e às vezes você está procurando alguma coisa e você cruza a linha. E se é onde você está. É o que Paulo fala, é fuja da imoralidade sexual. Corra. Você precisa se arrepender e sair dessa situação a cada vez, até para que você não continue indo até um ponto muito pior. E honestamente, esse tópico, e você pode saber que talvez você esteja em problema, viciado em pornografia, ou sua cabeça tá que você está tão viciado, ou viciado com essa imoralidade sexual. E agora você percebe que você está em problema e que as consequências das suas ações sobre essa imoralidade sexual é que você. E agora é o momento de você não ficar mais calado. Você precisa falar que precisa de ajuda. Eu sei o que eu estou fazendo é ruim, eu preciso de ajuda. Porque se a gente continuar nesse mesmo caminho, vai ter um momento quando tudo vai cair, ruir. O perigo é real. E a gente não é muito forte para resistir isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que talvez algum de vocês podem ter falhado, caído, decisões que vocês tiveram cruzaram essa linha e agora tudo pode estar e você pode estar se sentindo submergido, está se afogando. E isso é muito difícil. Alguns de vocês já estiveram lá. E alguns de vocês já podem ter passado por essa experiência, mas você já deve ter experimentado consequências de que outras pessoas fizeram. E de repente a relação de alguém pode ter destruído a sua vida financeira, a sua vida familiar. E você pode estar próximo de um precipício. E você pode se sentir como se você estivesse quebrado. Tudo que você tinha foi levado embora, desapareceu. E não há tempo de ficar sozinho. Você não pode ficar sozinho quando esses problemas começam. Você tem que se juntar à sua comunidade, pedir a Deus. Não deixe que a vergonha que deixe isso escondido. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda. Isso é difícil. Eu senti muita ansiedade sobre esse tópico.
Mas a realidade é que quando é que ele quer que nós tenhamos uma vida prazerosa. Você precisa saber sobre o perigo e que você não pode lidar com isso sozinho. E aí a gente vai para o próximo versículo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Talvez uma desvantagem da gente estar vivendo nesse momento atual. Eu entendo, é o tempo atual. O Espírito Santo está em nós. Às vezes, às vezes, às vezes a gente se sente às vezes a gente fica esperando. A gente às vezes não tem nenhuma experiência que que eles tiveram, algumas experiências que eles tiveram naquela época. E talvez é difícil. O, o, o templo, a palavra templo, a gente pode não ter muito significado para isso. Então havia o templo físico e o espiritual. E toda vez que Deus aparecia antigamente, ele para estabelecer a presença. Então a gente tinha várias histórias. Quando Moisés estava lá no deserto e Deus apareceu através do fogo no arbusto. E ele falou, não vem, não chegue perto, não chegue perto, tire suas sandálias, porque essa área é santo. Porque Deus estava ali. E Deus apareceu como fogo. E Moisés teve um encontro com Deus. E Deus estava lá fisicamente. Ou o tabernáculo. Ele, ele estabeleceu, eu quero estar com você, eu quero guiar, me faça uma tenda, um tabernáculo. E tem um lugar santo, o Santo dos Santos, com a arca da aliança. Esse é onde eu vou estar. Coisas presentes em um único lugar. Em todos esses lugares, Deus estava tangivelmente, ele era tangível. Havia um poder maravilhoso naquele lugar. E eles estavam lá para ter um relacionamento com Deus, para que Deus os guiasse. E havia um poder santo, maravilhoso, gigante, você não poderia nem se aproximar. Então o templo é quando a presença de Deus, quando você pode ter uma relação, um relacionamento com Deus, e havia poder. O problema daquele Antigo Testamento havia uma vez por ano, somente um sacerdote ia lá no Santo dos Santos. Então, era você naquela época você tinha que só se aproximar, só cumprir as regras, mas você não poderia se aproximar porque havia todas esses estágios, essas fases, e só o sumo sacerdote que poderia. Então, no Novo Testemunho, Jesus nos deu morreu na cruz e nos deu o Espírito Santo. Nosso corpo se tornou o templo. Isso é importante para que os coríntios soubessem. Você não pode fazer o que você quiser com seu corpo. Você se tornou um templo. Não é, não é agora um lugar físico. Agora todas as coisas estão dentro de você, com a presença de Deus que está dentro de você. E você tem uma relação direta com Deus e com a sua santidade. E, e as coisas vão funcionar se você se relacionar com Jesus. Então, você é um templo. E o seu corpo é um templo do Espírito Santo.
se você realmente entender que você fisicamente tem esse lugar sagrado, que seu corpo, por que que você ia andar para sair dessa presença, deixar dessa presença maravilhosa do Espírito Santo no seu corpo? E é por isso que Paulo fala, não faça isso, seu corpo é muito importante. E você tem poder, você tem acesso a Deus, Ele te dá uma sabedoria, porque você não pode resistir isso sozinho. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém todo o tempo. E é o Espírito Santo. Ele é o conselheiro. Você tem que andar e praticando. E você vai fugir da tentação, da imoralidade sexual. E por último, o próximo versículo, o versículo 20. Você foi comprado por Deus. Você precisa saber que você foi redimido, que você foi comprado. Essa frase aqui me parece um pouco... Você não... É como se eu fosse... Eu tenho uma liberdade, eu tenho tudo. Parece que a gente tem alguma coisa que nos controla, né? 26 anos atrás, eu decidi me casar, eu conheci minha esposa e eu dei minha vida para ela. Eu não tenho mais minha vida para mim e ela deu a vida dela para mim. Nessa relação tem muita beleza e eu amo ela. E na realidade é que Paulo fala no versículo 20, você é a noiva de Cristo e Cristo deu a vida para você e você tem a sua vida para Ele. É essa relação. E você está nessa relação com alguém que te ama muito, tão profundamente. E a resposta para esse tipo de coisa não pode ser, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou fazer isso para justificar um comportamento. A realidade é que as decisões que eu faço agora, as decisões que eu tomo agora, elas podem afetar a minha vida, a vida das minhas pessoas que estão próximas a mim. E Ele quer que a gente analise e a gente pense no que a gente está fazendo. Essa é uma passagem muito convicta e é uma passagem, o versículo é um dos versículos muito importantes, muito poderoso. Você pode estar passando por um momento muito difícil e as consequências vêm, mas você foi comprado por um preço. Se você pense o preço que Jesus pagou, que Ele deu a vida por você, um amor tão grande. E a resposta natural para isso é a gente amar Ele de volta. Ele deu a vida para nós, por nós. Você sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você não anda por si só. Você foi comprado por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém.